Hoje a gente vai dar sequência, Gálatas capítulo 2, verso 15 a 18. Hoje você vai sair daqui, irmão, você nunca mais vai ter dúvida a respeito da justificação, você vai saber explicar para as pessoas que falam, mas então quer dizer, né, que é o que o judaísmo fez com Paulo lá. Paulo teve uma resposta poderosa para eles, e a gente tem essa resposta também. Gálatas 2,15 diz assim, verso 16, perdão. Sabemos, contudo, que o homem não é justificado pelas obras, mas pela fé em Jesus Cristo. Nós também temos crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, pois ninguém será justificado pelas obras da lei. Mas se procurando ser justificado em Cristo, nós mesmos também fomos encontrados pecadores, seria por acaso Cristo ministro do pecado? De forma nenhuma. Ora, se reconstruo aquilo que destruí, demonstro que sou transgressor. Pois pela lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo. Portanto, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Vamos parar até no 18 aí só. Então, Paulo aqui, ele está fazendo um contraste, mais uma vez, entre a lei dos judaizantes, né, e a justificação das obras da lei, da doutrina dos apóstolos. Ele está fazendo uma comparação do que os judaizantes pregavam e a doutrina dos apóstolos, né? E lei, nós vimos ontem que a lei, o que é lei? Né? Pela lei nós entendemos os mandamentos de Deus. Lei é aquele espelho, você está comendo o lanche, sua boca está toda suja, mas você não sabia. Né? E aí a lei veio o espelho para que você pudesse se enxergar. O espelho tem problema? O espelho não tem problema nenhum. Ah, vou quebrar esse espelho porque ele mostrou que eu estou com a boca suja. Não, a lei é boa, a lei é santa, a lei é de Deus. Só que ela não tem poder para limpar a sua boca. Entendeu? Quando Deus botou a lei, nós vimos os nossos erros. Só que ela não tem poder para nos consertar. A lei foi apenas um espelho para mostrar como a gente estava com problema. Então, a lei, nós entendemos os mandamentos de Deus. E as obras da lei era o esforço para guardar os mandamentos. Né? Então, o judaizante ensinava que o homem é justificado obedecendo os mandamentos da lei. Né? E o ensino da justificação pela fé, que Paulo ensinava, eles viam, como vê hoje, uma licença para o homem, então, poder pecar. Né? Bom, se é assim, então eu posso pecar? Você já deve ter ouvido isso, né? Então, esse era o confronto que começa Gálatas capítulo 2, do verso 15. Né? Os judeus querendo dizer que o que Paulo ensinava, né, era uma licença para as pessoas pecarem. Né? Exatamente como acontece hoje quando você fala do evangelho da lei. Então, cada vez que você ouve, né, cada vez que as pessoas ouvem alguém pregando sobre o evangelho da graça, a maioria das pessoas, eles ficam de cabelo em pé, pensando que é um ensino que enfraquece a santidade. Pregou o evangelho da graça, os líderes logo pensam assim, não, isso aí enfraquece a santidade. Era exatamente esse contexto que estava aqui. Por isso eles tentam acrescentar a lei, eles tentam acrescentar a religião ao evangelho. Eles acreditam mesmo, irmão, que a única maneira de ser justificado é com trabalho duro, né? Guardar os mandamentos, né? E aqueles que lhe é conveniente ainda, né? Então, o pessoal que está na lei, eles acreditam mesmo que se você não se esforçar, se você não guardar as coisas, você não consegue ter uma vida de santidade. Tá? Então, essa tem sido a base de todas as religiões. Essa tem sido a base de todas as religiões que você encontra sobre a terra. Eles ensinam que o homem precisa se comportar bem, né, para poder receber o favor de Deus. Você creu nisso, você conhece pessoas que creem nisso, e isso está lotado em todos os lugares. Se você se comportar bem, Deus vai estar satisfeito com você. Eles ensinam que a salvação também depende do seu bom comportamento e das suas obras.
né? Essa, com certeza, né, é a maior mentira do diabo. Porque nós estamos falando de justificação agora, tá, irmão? Nenhum homem será justificado pelo seu bom comportamento. É impossível, é isso que Paulo vai tratar aqui agora. Nenhum homem pode ser justificado pelo seu bom comportamento, pelo fato, né, do homem conseguir cumprir a lei, pelo fato do homem conseguir cumprir os mandamentos. Isso é impossível diante de Deus, né? As pessoas, elas podem até tentar guardar algum tipo de mandamento. Elas escolhem lá dos 633 mandamentos que existia, né? Elas escolhem alguns mandamentos para poder guardar, mas sempre que eles guardam esse mandamento, presta atenção, é de forma exterior. Nunca como Cristo fez, né? Eles podem guardar alguns mandamentos de forma exterior, né? Mas eles não conseguem guardar no interior, no coração, porque é completamente impossível você guardar os mandamentos da lei no seu interior, no seu coração. Ó, deixa eu te explicar aqui, né? Porque no interior nós nunca vamos conseguir deixar de desejar. Você pode até falar assim, eu vou guardar o mandamento de não matarás. No exterior você nunca vai matar ninguém, mas no interior você mata. Entendeu? Você pode escolher algum mandamento para você cumprir no exterior, mas no interior você não consegue. Você pode escolher um mandamento e dizer assim, ó, eu nunca vou adulterar, mas no interior você adultera. Entendeu? Então, nós não conseguimos nunca deixar, né, de conseguir cumprir todos os mandamentos. Então as pessoas escolhem alguns e tentam cumprir no exterior, mas no interior. Somente Jesus cumpriu a lei perfeitamente, tanto no exterior quanto no interior. Jesus, ele cumpriu todos os mandamentos no exterior e ele cumpriu todos os mandamentos no seu interior. Então, é impossível para o homem se justificar diante da lei. Se você for honesto com você mesmo, você vai ver que você já quebrou todos os mandamentos da lei. Todos. Você já roubou, você já matou, você já adulterou. Todos os mandamentos. Mas nunca roubou. Às vezes você já fez ligação sem pedir, telefone dos outros. Já pegou uma caneta e não devolveu, uma tapué e não devolveu. É porque roubar para você é assaltar um banco, entendeu? Né? Você pegou uma ferramenta e não devolveu. Você já quebrou todos os mandamentos. Se você for honesto, todo mundo que está sobre essa terra já quebrou todos os mandamentos, né? Nós já matamos, nós já cobiçamos, todos. Por isso a Bíblia diz que ninguém pode ser justificado pelas obras da lei. Dessa forma é impossível alguém entrar no céu dessa maneira, pela lei. É impossível. Mas a boa notícia é que o cristianismo, e nós vamos ver hoje que existe uma diferença. Hoje você vai ter algumas respostas na sua vida que vai dar marco para a sua vida, vai dar direção para a sua vida. Porque tem muitas pessoas, tem muitos crentes que estão dentro das igrejas e acham que eles são cristãos. Você pode frequentar uma igreja, é igual o time de futebol. As pessoas acham que eles têm um time porque está na igreja. Igreja não é time não, irmão. Nós vamos entender realmente por que nós somos realmente justos, né? Qual é a condição de nós sermos realmente justos. Então o cristianismo, ele é diferente de todas as religiões. Enquanto a religião ensina que você precisa ser bom para entrar no céu, sempre a religião, sempre a lei vai te ensinar que você precisa ser bom para entrar no céu. Não é isso? Você precisa santificar, você precisa se esforçar, tudo obras da lei. Amém, irmão? Amém? Vocês concordam comigo que é isso que é ensinado? A lei ensina isso? Pois é, o cristianismo ele é diferente, né? No cristianismo, tudo o que temos que fazer para ser salvo é reconhecer que somos pecadores e colocar a nossa fé na obra de Cristo na cruz. Entendeu a diferença?
a religião sempre vai tentar fazer você ser bom para você ir para o céu. O verdadeiro cristianismo, você sempre vai olhar para você, vai ver que você não presta, e aí você vai precisar de quê? De um? Você não presta, para ir para o céu você precisa de quê? De um Salvador. É isso que Paulo está brabo aqui. Nós vamos ler daqui a pouco. Né? A religião ensina que nós devemos nos esforçar para agradar a Deus. Mas no cristianismo, é abençoado aquele que não merece. Porque graça é favor. Irmão, se eu estiver falando bobeira aqui, vocês me corrigem, irmão. Olha, a religião ensina que é abençoado aquele que merece. Aquele que orou, aquele que foi para o monte, aquele que fez isso, aquele que fez aquilo outro, aquele que fez outro. Mas na graça, né, no cristianismo verdadeiro, é abençoado aquele que não merece. É salvo aquele que reconhece que é pecador e que não tem mérito nenhum. É só pegar a oração do publicano e do pecador. Os dois subiram para orar, um bateu no peito, eu não faço como esse, eu dou dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo outro. O outro falou assim, Senhor, eu não consigo nem levantar a cabeça. E Jesus falou assim, quem é que saiu de lá justificado? Justificado. Né? Então o cristianismo é assim, irmão. Então toda vez que você estiver conversando com alguém e a pessoa fala, rapaz, eu acho que eu não mereço, eu acho que eu sou... Cara, você é o que está mais na frente para ser abençoado. Entendeu? Porque quem acha que merece, essa carta foi escrita justamente por isso. Nós vamos ver mais na frente um pouquinho. Então presta atenção. Evidentemente a fé em Cristo. Entenda aqui agora. Tá? A fé em Cristo não é apenas uma concordância mental, né? Mas um compromisso pessoal. Você não tem fé em Cristo só porque você sabe que Jesus morreu. Não. Mas um compromisso pessoal. Paulo diz assim, que aquele que crê em Cristo, crê por dentro dele. É um ato de entregar, não apenas de aceitação do fato que Jesus veio, morreu, mas de correr para ele, de buscar refúgio dele, de clamar a ele por misericórdia. Então, quando a gente crê em Jesus, a gente não crê mentalmente, a gente crê por dentro de nós. Sabe, isso faz a gente correr para ele. Então a religião, ela tenta justificar o homem pelas obras. O meio de Deus é por meio da fé. Então a nossa crença, ela não é mental. Né? Se estamos debaixo da graça, nós não precisamos mais guardar a lei. Mas eu sei que se falar isso aí fora, outro dia eu vi, um tempo atrás agora, eu vi nos stories lá o pastor André Valadão, ele fez umas pregação de graça, e ele falou sobre isso, né? Só que o cara tem seguidor no mundo todo. Irmão, fui ver os comentários. É loucura, irmão. Os caras chamavam ele de endemoniado. Você é endemoniado. Como é que você está falando que não precisa guardar a lei? A lei é santa. O espelho é verdadeiro, ele te mostra o seu defeito, mas ele não tem poder para te curar. Né? Só que o André Valadão está se lixando para esses caras falando o que ele está falando. Mas aqui, olha, se você está debaixo da graça, você não precisa mais guardar a lei, pelo contrário, nós somos justificados pela fé em Cristo. Gálatas 2,16, é o que nós estamos estudando aqui agora. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também nós temos crido para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, não por obras da lei. Se nós não somos justificados por obras da lei, nós não precisamos guardar a lei. Ou precisa? Está dizendo que nós somos justificados pela obra de Cristo. Você pode mostrar esse versículo aqui? O cara não entende, porque ele está cego. Quem está fechado na religião, né, por obras da lei. E aí fala assim, ó, por obras da lei, ninguém será justificado. Mas as pessoas não conseguem entender isso. Então a fé em Cristo, presta atenção aqui agora, irmão, a fé em Cristo não é uma doutrina sobre Cristo, mas a fé na pessoa de Cristo. Você pode acreditar na doutrina de Cristo e não está nem acreditando em Cristo. Você pode chegar ali no boteco agora, perguntar assim, você crê em Cristo? Todo mundo fala que crê.
Crer na doutrina de Cristo. Crer que Cristo veio, Cristo morreu. Ah, mas no boteco, e se nós passar para dentro da igreja, pastor? Vai achar um número grande de pessoas que estão dentro da igreja que não crê na pessoa de Cristo, no que Ele fez. Crê no sistema religioso. Vem para a igreja porque tem amigos. Vem para a igreja porque de alguma maneira é confortável para ela em alguma coisa. Mas isso não é a fé em Cristo, né? Olha, quando eu e você cremos em Cristo, presta atenção. Quando eu e você cremos em Cristo, nós nos tornamos um com Ele. Quando nós cremos, a Bíblia diz que nós somos enxertados em Cristo. Você já viu como que é um enxerto de uma planta? Né? A nossa vida agora está dizendo que ela é a mesma vida de Cristo. Quando nós cremos em Cristo, nós somos enxertados em Cristo, nós temos uma só vida. O enxerto, ele funciona assim, tem duas coisas para o enxerto. Para acontecer um enxerto, você tem que cortar e unir. Então você tem uma planta brava aqui, uma planta que não rende bem, e uma planta boa. Você quer enxertar essa planta aqui, nessa aqui. Você vai lá nessa planta, corta um galho dela. Vocês sabem disso, né? Estou ensinando isso aqui, mas vocês sabem. Vocês cortam o galho dela. Vocês vêm aqui na outra, você faz um talhozinho ali, enxerta naquela ali. Essa aqui passou a viver nessa aqui. Crê em Jesus Cristo, olha aqui para mim. Crer em Jesus Cristo é isso. Crer em Jesus Cristo não é fazer parte de uma igreja que você gosta, não. Crer em Jesus Cristo é você entender agora que você é um com Ele. Nós somos cortados da antiga árvore e nós precisamos viver agora unido na nova árvore. Quando que aconteceu isso, pastor? Na morte de Cristo, a nossa vida velha foi cortada. Quando Cristo morreu, a nossa vida velha foi cortada. Na ressurreição, nós somos unidos a Ele pela vida. Então, nós fomos cortados e fomos enxertados nele. Na morte, a Bíblia diz que nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Irmão, crer em Jesus Cristo não é fazer parte de uma igreja. Crer em Jesus Cristo não é vir num lugar para receber bênção, não. Crer em Jesus Cristo é você entender o que Paulo falou. Agora não vivo mais eu, porque eu fui cortado. Agora eu vivo em Cristo, porque eu agora sou uma vida com Ele. E tudo que você faz lá fora, você carrega Ele. Isso é cristianismo. A experiência da morte de Cristo fez o que com a gente? Nos fez morrer para a lei. Jesus cumpriu toda a lei e nós cumprimos em Cristo. Nós morremos com Ele. E a experiência da ressurreição nos capacita a viver para Deus agora. Porque eu estou caminhando com você num caminho aqui, porque você vai ouvir, você deveria prestar muita atenção nisso que eu estou te ensinando agora, porque você vai ouvir pessoas assim, igual nós vamos ler aqui na Bíblia agora. Então quer dizer que é a graça, então eu posso fazer o que eu quiser? Eu estou caminhando por um caminho para você explicar o caminho, meu amigo. Não é assim não, irmão. Crê em Jesus Cristo, você foi cortado de uma árvore velha, ruim, e você foi enxertado numa árvore boa, e essa árvore é Jesus, e agora você tem a vida de Jesus em você. Nós vamos continuar aqui. E você vai ver que é impossível uma pessoa que foi cortada dessa árvore, enxertada nessa árvore, que vive agora uma vida com Cristo, viver uma vida de pecado. É impossível. Só que o camarada vive numa religião.
Ele vive numa igreja, numa religião, ele é membro de uma igreja. Ele não é membro do corpo de Cristo ainda. Ele é membro de uma igreja. Ele não tem certeza de salvação. Ele não sabe o que é uma ceia. Ele não sabe o que é nada. Ele não sabe o que Cristo fez na cruz por ele. Ele não sabe nada. Ele só é membro de uma igreja. Ele vem na igreja atrás de menina, vem atrás de homem, e vem atrás de viado, sei lá de que ele vem. Entendeu? Tem de tudo dentro das igrejas, irmão. Tem satanismo dentro da igreja, tem de tudo. E aí o dia que ele descobre que o pastor está falando assim, pô, na graça, você foi justo. Ah, então quer dizer, agora que eu vou tocar o pau da barraca mesmo. Porque eu não perco salvação? Quem foi cortado da árvore, enxertado na outra árvore, que é Cristo, morreu com ele e nasceu com ele, e tem uma vida só, nunca vai perder salvação. Possível. Porque na morte de Cristo, a nossa velha vida foi cortada. Na ressurreição, nós somos unidos para Ele. Por que Jesus morreu? Jesus morreu só por causa disso. Jesus podia descer naquela cruz, irmão. Já tinha pago o preço lá. A Bíblia diz que o salário do pecado é a... Jesus não tinha pecado. Ele ia ficar pendurado naquela cruz a vida inteira. Não ia morrer. Ele não tinha salário para receber. Então, Jesus escolheu morrer para que nós pudéssemos ressuscitar. Foi pago a dívida. Isso é a justificação, a obra de Cristo na cruz. Nós estamos em Cristo e agora nós somos um com Ele. Então Deus agora pode reconhecer como justiça de Cristo em nós. Então você nunca esqueça o que é justificação. Visto que agora nós somos um em Cristo, tudo que pertence a Ele, então o que acontece? Pertence a nós também. A justiça dele é a nossa justiça também. É assim como Deus nos vê. É como um casamento. É como um casamento. Olha, eu sou milionário. A Rosa era pobre de maré de si. Aí a gente se apaixona e ela casa comigo. O que ela vira no outro dia? Milionária, olha. Porque tudo que é meu é dela. Jesus, nós casamos com Ele, nós se unimos com Ele. Então tudo que é dele é nosso. Se Ele é justo, nós somos justos. Se Ele é perfeito, nós somos perfeitos. Amém, amados? Por meio da união, nós participamos de todos os benefícios. Né? Dessa maneira, nós somos unidos em Cristo e participamos de tudo que Ele tem e de tudo que Ele é. Assim que ocorre essa união, os olhos de Deus, né? Aos olhos de Deus, Cristo se une a nós e nós nos tornamos um com Ele. Né? Assim que Cristo fez isso, nós nos tornamos um com Ele. Dessa forma, nós somos justificados diante de Deus. É simples assim, irmão. Não tem segredo nenhum. Eu sei o pessoal que complica, mas foi isso que aconteceu. Nós nos unimos com Cristo, é como um casamento. Nós nos unimos com Cristo, então Deus olha para nós agora, Ele olha para Jesus agora e Ele nos vê lá com Ele unido. Né? Outra coisa, você precisa entender que seu velho homem, o que está acontecendo aí? O velho homem nunca pode ser justificado. Não tem como o velho homem ser justificado. Ele é nascido de pecado, o velho homem nosso é inimigo de Deus, mas quando nós cremos em Cristo, nós nos unimos com Ele na sua morte. Então assim, não adianta, irmão. Ah, mas mamãe é legal, titio é gente boa. O velho homem tem que aceitar Jesus. Só quando nós cremos em Jesus, sabe, na morte de Cristo, que o nosso velho homem foi crucificado. E quando Ele ressuscitou, aí sim, nós recebemos a nova vida. Isso é chamado de quê? Do novo nascimento. Só que o novo nascimento para nós, a religião fez algo muito complicado. Agora, para aceitar Jesus, você tem que vir aqui na frente fazer uma oração. Sabe, o diabo foi entrando nessas coisas. Né? Então, assim, a gente precisa entender que esse crer no coração é algo que a pessoa toma uma decisão dela com Deus, irmão.
Mas nós acreditamos que agora que para aceitar Jesus, a pessoa tem que vir aqui na frente e aceitar Jesus. Irmão, você aceita Jesus na praia, você aceita Jesus dentro do carro, você aceita Jesus lá no seu trabalho, qualquer lugar que você tiver, você aceita Jesus, amém? Esse novo homem agora vive pela fé no Filho de Deus. E nós, então, possuímos a justiça de Cristo, né? Então, Paulo diz que o novo nascimento é o ponto mais importante. Gálatas 6,15, ó. Daqui a pouco eu vou ler o texto quando Paulo se aborrece aqui. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem circuncisão, mas a nova criatura. Paulo está dizendo assim, nem judeu é coisa alguma, nem gentil é coisa alguma, nada é coisa... O mais importante é o ser da nova criatura, o novo nascimento. A coisa mais importante que tem em nós, irmão, é o novo nascimento, é a salvação em Cristo Jesus. E ela foi dada de favor de... E quando nós fazemos isso, nós nos unimos a Cristo e então nós passamos a ser justiça de Deus, né? Pastor, o que significa morrer para a lei? Né? Hoje é o último dia que vocês vão ouvir muito sobre justificação, porque depois Paulo começa a ensinar outras coisas na graça. Então nós vamos esgotar tudo isso hoje, irmão. Tudo isso hoje, né? O que significa morrer para a lei? Significa que fui liberto de ter que agradar a Deus pelo meu esforço próprio. Quando a gente fala que você morreu, nós morremos para a lei, isso significa que nós fomos libertos de ter que agradar a Deus pelo nosso esforço próprio. Todo filho deseja agradar a Deus, né? Todo filho, a pessoa chega na igreja, ela tem esse desejo no coração dela de agradar a Deus. Mas quando nós tentamos agradar a Deus pelo esforço próprio, quando nós tentamos agradar a Deus pelos méritos próprios, nós caímos novamente na lei dos mandamentos. E aí que acontece o problema, né? A única maneira de agradar a Deus, a gente foi treinado a achar que a gente está agradando a Deus quando a gente está pregando, quando a gente está cantando, quando a gente está ensinando alguma coisa. A gente foi ensinado a achar que Deus só está feliz com a gente quando a gente está fazendo alguma coisa para Deus. Isso é religião, irmão. Ainda que a gente faz isso por amor. Pastor, então qual é a melhor maneira de agradar a Deus? A única, não é melhor não. A única maneira de agradar a Deus é desfrutando de Cristo pela fé. Você pode estar pregando sem fé. Você pode estar cuidando das crianças sem fé. Você pode estar fazendo tanta coisa sem fé. A única maneira de agradar a Deus é desfrutando de Cristo pela fé. Nós vivemos pela fé no Filho de Deus, a Bíblia diz. Então assim, quanto mais você desfrutar dessa fé, mais Deus fica feliz. Imagina que o Vandinho deu tudo que ele tinha, para formar o Luiz, né? E o Luiz veio ser a resposta de muita gente. Aquilo que o Luiz aprendeu vai resolver a vida de muita gente. Aí quando as pessoas entendem que o Luiz tem essa resposta, bem humanamente falando isso, o pai vai ficar feliz. O que Deus fez? Ele deu tudo para a gente, Ele deu Jesus, Ele investiu tudo em Jesus por nós. Você está querendo o microfone, irmão? Você estava adorando. Não, deixa eu só acabar esse raciocínio. Imagine o que Deus fez para mandar Jesus por nós. Ele deu tudo, cara. Ele esvaziou Jesus da glória, Ele deu tudo. Então, quanto mais você agrada a Jesus, quanto mais você se relaciona com Jesus, quanto mais você desfruta do que Cristo fez por você, e você esquece da sua força, você esquece do seu mérito, e você dá toda a glória para Jesus, quanto mais você faz isso, mais Deus se agrada com você. É igual a oração, você pede, beleza. Mas quando você começa a buscar, né? Esses 3 níveis de oração, irmão, tem que praticar o resto da vida. Você vai lá e botou 50 pedidos, aconteceu 5. 45 não aconteceu, por quê? Porque esse é buscando. Quando você está lá no quarto, você nem está lembrando dos seus pedidos, você só está adorando Deus. Aí Deus fala, libera mais uns 40 aí.
E os outros 5? Outros 5 tem que bater. Entendeu, amado? Então assim, pastor, qual a melhor forma de agradar a Deus? Desfrutar da fé em Cristo Jesus. É a melhor maneira. Quanto mais você desfruta de Cristo, mais Deus se agrada de você. Fala, minha amada. Pastor, aqui o senhor falou assim que morrer para a lei, né? Fui liberto de ter que agradar pelo esforço próprio. Então, aquele povo que fica jejuando 12, 40 dias, sobe monte, vai lá, fica lá se fazendo meditando, não está valendo de nada, está fazendo sacrifício de tolo. Se a motivação dele, porque Jesus jejuou 40 dias, né? Não, sim, Jesus jejuou 40 dias, mas assim, aquele povo... Para tentar ser poderoso aqui em cima, eu sei a linguagem que você está querendo chegar, perdendo tempo. Sacrifício de tolo. De tolo, porque tudo que estão buscando lá com sacrifício, Jesus já deu para ele. Porque no meio religioso, quem sobe para o monte e fica 30 dias jejuando lá em cima, é o poderoso. Não é isso, Paulinho? Esse é o poderoso. Quem fica intercedendo, orando de madrugada, fazendo... Por que às vezes eu faço assim, orar de madrugada? Eu sei que a Bíblia diz que os que de madrugada me buscam, né? Deus... Mas deixa eu falar para você, quem faz isso para poder ganhar... Porque vamos na conferência do homem de Deus que passou 30 dias no monte orando e ele revela... Entendeu? Sacrifício de tolo, né? Não passa, não agrada a Deus, né? Então, olha só, você só tem paz quando você entende que a sua união com Cristo. Você só tem paz quando você entende realmente como é a sua união com Cristo. Quanto mais você desfruta dele, mais você agrada a Deus, mais você tem paz. Somente agrada a Deus aquele que desfruta da graça que é Cristo. Você não vai conseguir agradar a Deus pelos seus méritos. Você não vai conseguir agradar a Deus pelo seu comportamento, porque Deus já falou que debaixo da lei todos pecaram. Irmão, eu penso que as pessoas fazem isso porque elas não estão recebendo esse ensino que vocês estão recebendo. Eu não acredito que o cara que descobriu isso continua fazendo. Então, assim... Não adianta, né? Quando você faz isso, Paulo fala no versículo 17 a 21, nós anulamos a graça. Aqui é o ponto mais forte desse estudo de hoje, ó. Versículo 17 e 21. Gálatas 2, 17 e 21. Olha só, amado. Agora é forte, tá? Deixa eu dar uma sentada aqui para me ler direitinho. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. Dar-se-á o caso de ter Cristo ministro do pecado? Certo que não. Verso 18. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Vamos até o 21, depois a gente explica os versículos. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, mas a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Acabou a lei, irmão. Que me amou a si mesmo e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus. Pois, se a justiça é mediante a lei, então Cristo morreu em vão. Se a justiça é pelo seu bom comportamento, Paulo está falando, então Cristo veio aqui e perdeu o tempo dele. Mas vamos devagar aqui, né? Não anulamos a graça. O evangelho da justificação pela fé é uma verdade muito simples, mas muito poderosa. Eu sei que quando você lê esses versículos aqui agora, depois desse tempo todo que você está recebendo ensino, né, esses 2 anos que nós estamos falando de graça, você fala assim, nossa, como é fácil, né? Como é simples, né? Por que eu nunca entendi? Né? Porque agora, quando a gente lê isso, é moleza, irmão. Mas aqui, já são quase 2 anos ministrando isso, né? Mas a verdade é que é uma verdade muito simples. Não tem segredo, não tem enigma, não tem mistério. Tá, os versículos é só ler no português devagarzinho, ó. Não anulo a graça de Deus. Pois, se a justiça é pela lei, então Cristo morreu em vão? Não. Né?
É muito simples, mas é muito poderoso, irmão. Né, vocês viram hoje lá no grupo, no Instagram da Koinonia lá, acho que foi, colocaram lá o que a graça fez por você, né, as pessoas dando depoimento. Irmão, é transformador, né? Estava sendo colocado em dúvida nos dias de Paulo, essa mensagem estava sendo colocada em dúvida nos dias de Paulo e ainda continua sendo colocada hoje, ainda continua sendo resistida hoje. Né? O verso 17 e 18, Paulo está refutando os argumentos, né, daqueles opositores. Né? Os opositores de Paulo ali, eles rejeitavam a justificação, pois eles acreditavam que a graça ia levar o crente a uma vida de pecado. É exatamente isso que acontece hoje. As pessoas não falam esse negócio de graça não, porque viver pela graça deixa as pessoas livres para uma vida de pecado. Eles diziam assim, ó, presta atenção, deixa eu escrever aqui. Se Deus nos considera justos somente pela fé em Cristo, vê se não é isso. Se você não ouviu isso, é isso que você vai ouvir. Se Deus nos considera justos somente pela fé em Cristo, por que nós precisamos nos esforçar para sermos bons e vivermos em integridade? Se é assim, não é melhor fazer tudo o que nos dá vontade? Se nós não perdemos salvação, se nós somos considerados justos somente pela fé, eu não tenho que fazer nada, então eu vou aprontar. Era isso que os judaizantes estavam tentando combater o evangelho de Paulo. Agora, entenda o ensino dessa noite para você entender e ensinar os outros que te fizeram essas perguntas. Já falei do enxerto aqui. Mas vamos mais para frente. A justificação não é um ensino mental. Quer dizer? Então tá bom. Né? A justificação, ela acontece quando eu creio em Cristo. Quando você crê em Cristo Jesus, no momento que você crê em Cristo Jesus, você é unido a Ele. E no momento que você crê em Jesus Cristo, você é unido a Ele, a sua vida é totalmente transformada. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Por quê, pastor? Porque a justificação, ela vem junto com a regeneração. E a regeneração é o novo nascimento. Então, vou te explicar. Quando você aceitou Jesus, quando você creu em Jesus, você se tornou justo. Porque Ele pegou o nosso pecado na cruz, trocou e nos fez justos. Só que na hora que Ele fez isso com você, isso acontece junto com a regeneração, o novo nascimento. O homem velho morre. Então, o cristianismo não é um ensino mental. Você pensa que todo mundo que está dentro da igreja é crente, irmão? Ele pode ter aqui, ó. O cristianismo é para quem nasceu de novo. Né? Nunca mais nós somos a mesma pessoa, porque houve um novo nascimento. Falar que uma pessoa regenerada e justificada pode voltar a uma vida de pecado, isso é uma impossibilidade. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que no dia que você aceita Jesus, que você é justificado e você recebe a regeneração, Deus planta uma semente dele dentro de você. Não é isso que João fala? E essa semente está ali, irmão. Acabou. Ela vai crescer. Ela vai te tomar. O dia que você errar, ela fala. Você não consegue voltar. Pode pegar todo desviado que está aí no mundo, que nasceu de novo, que é salvo e está desviado e ele não sabe disso. Ele vai para a balada. Quando ele está lá na balada, ele está assim, meu Deus, aqui não é meu lugar. O que eu estou fazendo aqui? Todos que voltam para a igreja falam a mesma coisa. Aqui não é meu lugar. O que eu estou fazendo aqui? Por quê? Porque dentro dele tem uma semente, que ele nasceu de novo, ele não está usando a posição de filho que ele deveria estar. Mas o fato de ele estar com um comportamento errado não muda a posição dele.
de filho. Porque é impossível uma pessoa voltar à vida de pecado, é uma impossibilidade, porque agora tem a semente de Deus dentro dela. Ela se tornou uma nova criatura. A Bíblia diz que as coisas antigas já passaram. O perdão dos pecados também é uma libertação do poder do pecado. Na cruz, Cristo nos perdoou, mas Ele também nos libertou na cruz. 2 Coríntios 5,17, 2 Coríntios 5,17, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. Né? Então, escute. Isso não é uma história. Sabe qual é o problema? É que a maioria dos crentes, eles contam a história de Jesus. Eles contam a história que Jesus veio aqui na terra, nasceu da Virgem, viveu sem pecado, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e vai voltar. Eles contam uma história. Pastor, mas não foi isso que Jesus fez? Foi. Mas isso não é uma história para você. Isso não é uma história para ser contada. A morte e a ressurreição de Cristo é um evento que eu e você participamos dele. Nós não morremos com Cristo? Não ressuscitamos com Cristo? Então não é um evento que aconteceu, uma história, isso aconteceu com você. Você fica contando a história de Jesus que veio aqui 2000 anos atrás, você deveria contar a sua história. Que você morreu com Cristo e ressuscitou com Ele, e agora você é uma nova criatura. E que você já está sentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus, acima de todo o principado e potestade. E que todas as bênçãos de Deus já foi nos entregue nas regiões celestiais, e que nós somos um com Cristo. Isso não é uma história, isso é a nossa vida. Por que os crentes saem da igreja? Porque eles só sabem isso mentalmente. Eles não tiveram uma experiência com Cristo. Isso não é uma história, irmão, nós participamos. A religião, ela te conta uma história, você acredita nela e você fica fazendo parte de uma igreja agora, que no dia que você não estiver satisfeito, você sai. No dia que o pastor for grosso com você, você sai. No dia que o irmão pisar no seu pé, você sai. Como assim? Você não tem como sair, você foi enxertado em Cristo. Se você sair, você leva Cristo com você. Você acha que existe essa opção? Deixa eu falar para você, essa opção só existe para crentes mentais, que creem em Cristo de uma forma mental. Quem morreu com Cristo e ressuscitou com Cristo, não conta a história de Cristo, não, conta a sua história. Paulo estava dizendo, agora eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque eu morri com Ele, eu ressuscitei com Ele. Para de ficar contando a história de Cristo, começa a contar a sua história. Que você morreu, o resto é religião. Ah, não gostei dessa igreja aqui, não, vou sair dela. Ah, não gostei dessa aqui também, não, vou sair dessa aqui. Também não gostei dessa, quer saber de uma coisa? Vou ficar em casa, não quero ser de igreja mais não. Agora eu sou da igreja dos desigrejados. Porque você não teve uma experiência. Quem teve vai até achar, irmão. Vai atrás até achar, mas não pula do barco nunca. Fala. Eu queria falar que, quando eu estava estudando esse texto, eu estou caminhando com vocês, tecnicamente, desde janeiro, né? Mais certo desde o meu casamento em abril, mas desde o começo do ano eu estou vindo frequentemente. E aí eu comecei a ler o versículo e a minha mente batistona que era, né? Eu li assim: mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. Então eu afirmava, eu li afirmando, fomos achados pecadores, aí tá, e Cristo é ministro do pecado. Aí a minha mente bugava, não, pera, tá errado, eu tô lendo errado. Aí eu voltei, eu cheguei a falar assim, amor, vem aqui, senta na minha frente. Eu comecei a ler em voz alta, para me escutar lendo, porque a nossa mente sempre
fica tão fixada no pecado, sou pecadora, pecadores, até que eu entendi. Eu falei, eu entendi agora. Eu comecei a rir. Aí eu li, tipo assim, aí eu já li da forma certa. Porque até a forma que a gente lê a Bíblia fica da forma errada. Isso é religião também, sabe por quê? Porque você faz o propósito. Aqui não faz não, mas sei lá quem vai estar ouvindo isso. Falar para lá, você faz o propósito no final do ano que você vai ler a Bíblia toda. Deixa de ser bobo. Leia uma página só, mas entenda ela. Já que você lê a Bíblia toda e você não entende nada, você começa lá a ler a Bíblia lá. O Gálatas, insensato, quem vos seduziu? Não foi diante de vós que Jesus Cristo foi crucificado? Eu quero saber de vós, para ver capítulo 3. Bota lá no grupo. Gente, hoje eu li 3 capítulos. Nós estamos aqui já há 4 semanas Eu pulei aqui, porque, na verdade, nós estaríamos no capítulo 1 ainda, irmão. Lê cantando, pausadamente, devagarzinho, deixa a sua mente entender aquilo ali. Ó. Esses dias eu fiquei 1 semana no capítulo 1 de Efésios, irmão. No capítulo 1, não. Na metade do capítulo 1. Não, mas esse ano eu vou ler a Bíblia toda. 3 capítulos. Tem cronograma. Se você ler. Me ajuda aí, os religiosos que já fizeram igual eu já fiz, só que eu não lembro. Você lê um Salmo, um Provérbios, 3 capítulos. No final do ano você leu a Bíblia toda. Isso parece até espiritual. Você fica lendo lei lá que nem precisa mais, você não tem entendimento. Chega em Números e você abandona a Bíblia. Eu cansei de abandonar a Bíblia em Números. Falei, não, eu vou ler isso mais não. Pastor, cansei de abandonar. Falei, não entendo nada disso aqui. E a graça está lá, irmão, mas é difícil. Entendeu? Porque foi colocado em nós uma religião que nós contamos a historinha de Jesus, irmão. Irmão, você não conta historinha de Jesus, não. Você faz parte dessa história. Você morreu e você ressuscitou com Ele. Paulo falou assim, agora não vivo mais eu, né? Eu estou crucificado. Que versículo é esse aí? Volta para trás e vamos ver que versículo é esse aí. Lá de Gálatas. Qual? Gálatas 2 o quê? 16? 17? 20? 20, Gálatas 2, 20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, o que ele falou lá, depois da vírgula? Paulo se converteu quantos anos depois que Jesus morreu? Nem sei. Mas isso aí já devia ser uns 15 anos depois que ele se converteu, uns 14 anos, porque ele já tinha ido em Jerusalém, discutido com Pedro, né? Mais um tempinho que vamos botar que já tinha uns 20 anos que Jesus já tinha morrido. Então olha o que ele escreve. Logo já não sou eu, mas quem vive, mas Cristo que vive em mim. E esse viver que agora vivo na carne. Aí ele bota vírgula o quê? O que está escrito ali? Vivo, presente. Ele está dizendo, eu vivo isso, eu acredito nisso. Eu vivo na fé pelo Filho de Deus. Uau! Eu estou vivo, eu estou vivendo isso. Né? Meu Deus, não sei nem onde eu estou aqui mais. Ele vive o quê? Ele está dizendo que ele vive a nova vida que ele recebeu. O que nós vivemos, irmão? Nós vivemos a nova vida que nós recebemos. Nós não vivemos ser membro de uma igreja, não, irmão. Tem gente que acha status ser da igreja tal. Nossa, eu sou da igreja tal, que tem 1000 membros, tem 2000 membros. Não é só eu ir para lá e vir. Outro dia eu também sou membro, se eu quiser. Se bobear, eu viro mais amigo do pastor do que ele. Mas puxar o saco, né? O pastor comer uma picanha. Você deve fazer isso aí, irmão. Me ajuda aí. Entendeu? Irmão, que mérito tem dizer que eu sou da igreja tal, que tem 1000 membros? É só eu pegar e lá de domingo sentar na cadeira, eu sou membro igual você agora também. Mas a gente não vive denominação. A gente vive o quê? Pela fé no Filho de Deus. Mas faz toda a diferença, irmão. Irmão, nós estamos orando aqui, pedindo a Deus para cada um de vocês aqui viver isso, se formar um líder dentro de nós, para a gente viver isso, contagiar as pessoas. Cara, aqui, se cada um de vocês aqui, né, conseguir ensinar isso para uma pessoa, isso vira uma revolução, irmão. Isso vira uma revolução, amém? Falar nisso, a partir de domingo eu estou de férias, hein? Tem 3, 4 meses pregando todo domingo. Acabou essa série aí, vou descansar uns 2 domingos.
Depois a gente vai voltar com a série sobre adoração. Tabernáculo de Davi. Vamos lá. Prepara aí os pregadores. E eu vou realizar meu sonho domingo que vem, né, irmão? Vou sentar na... Férias é aqui na igreja, tá, irmão? Não é viajando, não. Sentar para ouvir, para receber, irmão. Né? Nós unimos em Cristo, nós nos unimos em Cristo na morte dele, o que Paulo está falando ali. Isso acabou com a nossa velha vida. Né? Não tem como justificar o velho homem, irmão. Nós temos que morrer e ressuscitamos para a nova vida. Então, assim, quando alguém vir falar para você assim, então quer dizer que a graça eu posso falar, irmão, não tem como. Não tem como, porque você agora, você faz parte dessa história, você morreu com Cristo, você ressuscitou com Cristo. O dia que você fez isso, você foi justificado e regenerado. Regenerado é novo nascimento. O que Deus fez na regeneração? Ele botou uma semente dele no seu coração, você foi mudado, você foi transformado. Nós vamos falar aqui hoje ainda assim, mas pastor, e quando pecar? Calma. Né? Porque a gente vive num mundo caído. Então Paulo fala assim, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Né? Ele muda o meu... Se Cristo vive... Quantos aqui Cristo vive em você? Amém, amado? Amém. Irmão, Cristo mudou seu coração. Se você faz parte de uma religião, se você faz parte de um cristianismo mental, que a qualquer momento você pode abandonar a igreja e sair para outro lugar, porque você não tem compromisso com Cristo, tranquilo. Agora, se Cristo vive em você, Ele mudou seu coração, irmão. Como que Deus te deu um novo coração e você vai viver no pecado, irmão? É como aquela borboleta, né? Que era uma largata, vivia rastejando, aí virou uma largata. Aí começou a voar. Borboleta bonita. Aí um dia ela foi lá e pousou na lama. Mas ela saiu, voou. Ela não foi feita para pousar nesses lugares, mas ela pousou. Só que ela não é mais largata, ela é borboleta, ela voou. Um dia, infelizmente, a gente vai pousar na lama. Mas nós não somos dali mais. Entendeu? Por quê? Porque nós fomos mudados. Porque a semente que está dentro de nós fala assim, ei, aqui nesse lugar não. Levanta aí. Aí você fala assim, pastor, por que tem tanta gente lá fora? Presta atenção nessa aqui. Presta atenção, tem gente falando. Não sei quem, mas tem gente falando. Eu estou ouvindo. Olha aqui. Por que tem gente lá fora que nasceu de novo e continua lá incomodado? Hein? O cara sabe que lá não é o lugar dele. Toda vez que ele sai, incomoda ele. Por que ele continua lá? Quem sabe me responder? Isso veio na minha cabeça aqui agora, não está aqui, irmão. Eu quero a resposta, a pergunta eu já fiz. Oi, quem falou? Hã? Por que ele está condenado? Ele já sabe que ele está errado de estar lá, ele quer... Não, tudo isso aí está certo, mas não é o detalhe. Ó, vou no detalhe, deixa eu ir no detalhe, presta atenção. O detalhe, vou no detalhe. Né? Isso aqui não é o teatro, não, é porque eu cansei, tá? Aonde ele estava, né? Está parecendo mineiro, onde estava. Né? Aonde ele estava antes de ir para o mundo? Aonde? Na casa do pai aqui. Uma vez eu fui pregar o filho pródigo e eu falei para uma pessoa assim, gente, hoje eu não vou pregar nem sobre o filho mais velho, nem sobre o filho mais novo, nem sobre o pai. Aí ele falou assim, você vai pregar sobre os porcos? Eu falei, não, vou pregar sobre a casa do pai. Né? Então, foi muito boa essa. Então, onde ele estava antes de desviar? Na casa do pai. Por que ele saiu daqui, irmão? Porque a religião mata, irmão. A religião mata. A religião que te cobra, a religião que te bota merecimento pelas obras, que Deus só está satisfeito com você quando você faz coisa boa e quando você faz coisa ruim está zangado com você. Tudo isso que nós já falamos. O cara, o que ele faz?
Despirocou, foi embora. Aí ele está lá e está tudo ruim, por que ele não volta? Já respondi. Porque a casa do pai que ele conhece, fala, vai dar a mesma coisa lá. A mesma coisa. Vou voltar para lá, vão me cobrar o que eu não vou conseguir fazer de novo. Entendeu? Eu estou certo, isso aqui veio aqui agora para mim, irmão. Estou falando, isso aqui é a revelação que Deus está dando aqui. Se isso aqui não transformar num lugar de aconchego para quem está lá fora, a religião é terrível, irmão. Mas pode ter certeza, ele só não volta porque ele não conhece uma casa boa ainda. Mas ele vive lá e ele vive incomodado. Então você pode falar para a pessoa, quer dizer que eu posso pecar? Não pode, irmão, porque você se tornou regenerado. Você tem a semente de Cristo. Cristo vive em você. Né? Então isso não significa que o crente não possa pecar. Né? Deus mudou o nosso coração, né? A nossa natureza, nos deu santidade, mas isso não significa que o crente não possa pecar. Ainda podemos, mas não queremos. Pastor? Nossa, que susto. Não, deu um estouro ali. Achei que Deus estava me chamando, mas ele me chamava de filho, né? Por causa disso que eu fiquei mais tranquilo. É até difícil para a gente chamar uma pessoa para vir para a igreja, porque ele já sabe o que ele vai achar. Ele acha que ele já sabe o que tem aqui. Não, por isso que é pessoal, irmão. Ah, bota no Instagram aí, Koinonia, tá, você vai atrair. Não atrai, irmão. Não adianta. O cara só vai vir convidado por você que viu a sua vida, que foi mudada. Então agora ele vai vir por causa de você. É porque está gravando para o cara em casa. E o pior de tudo é que esse tipo de pessoa ele só vai olhar os defeitos. Ele só vê o defeito, ele não vai ver coisas boas. Aí tem 2000 anos, não acontece nada. Ele fala, por que lá é diferente? Por isso que eu não tento explicar a igreja para ninguém, irmão. O cara fala assim, qual é a sua igreja? Eu tomei um susto na academia essa semana, irmão. Semana passada, estou lá na academia malhando. Aí tem um cara fortão lá, eu brincando com ele, falei, rapaz, você é fortão mesmo, né? Aí sanguíneo, vou te dar, tá? A gente fazia amizade, né? Aí eu falei assim, mas para mim assim, é só por saúde mesmo, não quero levantar muito peso não. Vida agitada, eu preciso de saúde. Falei, aí, do nada, irmão, já tem quase meses que a gente está lá, eu falei, não, é porque eu sou pastor. Né? Dificilmente eu falo isso, dificilmente. O cara, para descobrir que eu sou pastor, irmão, ele tem que estar com um anjo do lado, dedurando, porque eu não falo. Porque vai vir cheio de perguntas de religião, eu não tenho tempo para isso. Aí ele falou assim, aí ele fez a pergunta pior, você é pastor de que igreja? Eu falei, lá em Campo Grande. Eu sou um pastor que não gosta de ficar em prédio. Luciano fica bravo, a gente veio para cá, eu falei, vamos embora, Luciano, vamos embora. Pastor, você é o pastor dessa igreja, fica aqui. Eu falei, não quero ficar aqui, eu quero ir embora. Né? Aí não falo o nome da minha igreja ainda. Aí ele falou assim, qual a igreja? Eu falei assim, lá em Campo Grande, mas qual a igreja? Eu falei, Koinonia. Eu já baixei a cabeça já, porque, né? E já fui lá. Eu falei, foi nada. Aí a gente que duvida, né? Ele falou, não, no morrinho assim. Foi na outra vez ainda, né? Eu falei, não, já fui lá, gostei pra caramba, cara, lá é legal. Né? Então assim, amado, esse negócio de igreja é complicado, porque como é que você vai mostrar para o cara que é diferente, irmão? Só vendo a vida da gente, não tem jeito. Sobre isso aí que você estava falando, pastor. Perdão, eu não ouvi o começo. Logo assim que eu entreguei a vida a Jesus, eu tive um entendimento do que era a graça, mas não sabia que era graça. Deus me abençoou de uma forma assim tão grande, numa situação familiar, que eu entrei em crise. Eu perguntei para Deus, por que Ele me abençoou? Por quê? Eu fiquei chorando, por quê? Porque Ele não achava a resposta. Porque simplesmente Ele resolveu me abençoar, porque Ele é Deus, porque Ele é Pai, Ele me abençoou. E ali eu tive entendimento que eu não merecia, que eu não havia nada que eu pudesse fazer que eu pudesse receber aquela bênção. E eu chorei muito, estava no trabalho, foi bem assim, foi uma revelação muito grande do que era a graça de Deus, que ainda não sabia que era graça. E logo depois, isso foi logo no meu início no cristianismo mesmo, logo no início. Aí depois começou a vir as cobranças da religião, que eu não podia andar daquela forma, eu não podia andar daquele jeito, não podia falar aquilo. Eu falei assim, poxa, Deus me abençoou porque Ele é Deus,
agora estou me cobrando aqui as coisas agora para me fazer e tal. Aí isso criou Mas eu já tinha um entendimento que não era aquilo ali, que era ser cristão, entendeu? A doença do Gálatas é terrível, né? Você começa, depois eles colocam. É porque quando eu entendo dessa forma, quando a gente entrega a vida a Jesus, a gente vive a graça na essência mesmo. É o primeiro leite ali, é a primeira dose de Deus que a gente recebe. Então, a gente tem esse entendimento que a gente não merece. Amém. Mas Deus ele nos dá. Amém. Infelizmente, né? Começa pela graça, é o que Paulo está falando aqui, né? Vocês começaram pela graça, depois vai decaindo. As igrejas vão decaindo, né? Então, apesar de nós termos recebido a santidade, força, isso significa que a gente não vai pecar mais, mas ainda assim nós não queremos pecar, né? Nós mudamos para uma nova vida, e agora uma nova vida entrou em nós. E a Bíblia diz que é Cristo que vive em nós, não é uma igreja, irmão. Presta atenção. Se você faz parte de uma igreja, irmão, olha, reveja os seus conceitos, tá? Reveja os seus conceitos. Se o que você tem na sua vida é uma crença mental de uma igreja, assim, você está em problemas sérios, né? O que nós temos que entender é que Cristo vive em mim e eu faço parte disso, eu faço parte dessa história, né? Então, um crente que recebe essa revelação dessas verdades, não tem mais como viver no pecado. É impossível você ter a revelação que Cristo vive em você, da graça, de tudo que nós estamos falando aqui, e você permanecer no pecado. É impossível. Impossível. Né? Então, o verso 21, aí o verso 21 é o filé da história aqui, que Paulo detona os legalistas. Né? Aqui detona todo religioso, todo legalista. Né? Ele diz assim, eu não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça é mediante aos nossos merecimentos, os nossos méritos, a lei, então, quer dizer que Cristo morreu em vão? Né? Esse é um versículo que você deve guardar ele para ensinar as pessoas. Né? Ele está dizendo, eu não anulo. Então, escute, 2 alicerces da vida cristã, presta atenção. 2 alicerces da vida cristã. A vida cristã é muito simples, irmão. Você viu ontem, depois de louvor, nós temos aquela palavra sobre só existe uma mensagem? O pessoal complicou. Tem igreja que só se preocupa com adoração, tem igreja que só se preocupa com libertação, tem igreja que se preocupa com tudo de um pouquinho dentro da igreja, não sei o quê, uma confusão danada. Mas a igreja só tem uma mensagem, é Cristo, Filho de Deus, que veio na terra, nasceu da virgem, morreu, tudo aquilo que foi falado. E a vida cristã ela está baseada em cima de 2 alicerces. Né? A graça de Deus e a morte de Cristo. O evangelho de Cristo é o evangelho da graça de Deus. A fé cristã é a fé no Cristo crucificado. Esses são os 2 alicerces da vida cristã. Então, qualquer homem que acrescentar algo a esse evangelho, dizendo que você, para se justificar, também precisa guardar os mandamentos, fazer obras, está anulando a graça de Deus. Porque porque tudo que você acrescentar a graça de Deus e Cristo na cruz, Paulo chamou de outro evangelho. Né? E por que, pastor, está anulando a graça de Deus? E Paulo responde, porque se a salvação é pelas obras, então não pode ser pela graça. Se para mim ser salvo eu tenho que fazer méritos, se para mim ser salvo eu tenho que fazer alguma coisa, então não é pela graça. Se a salvação é pelo seu bom comportamento, então Cristo não precisava ter vindo aqui morrer. É isso que Paulo está falando. Se a sua salvação tem alguma coisa a ver com o que você tem que fazer, então Cristo morreu em vão. Para salvação? Não. Para salvação, não. Só para reino. Nós vamos dar, quando acabar esse curso aqui, se você tiver fé para ir até o final, quando nós acabar esse curso aqui, nós vamos dar 1 ou 2 aulas sobre reino. Porque se você não entender reino, né, você vai entender que a graça se completa no reino. Então, o reino, a salvação é pela graça. Nós tínhamos uns dizeres que falavam assim, a salvação é pela graça e o reino é pelas obras. Né? O reino é galardão. Então, para a salvação não existe nenhuma possibilidade. Paulo está falando assim, se eu posso ser salvo mediante a lei, então Cristo morreu em vão.
Se para você ser salvo, você vai ajudar Deus em alguma coisa, então Cristo morreu em vão. Né? Por quê? Assim você está anulando a graça de Deus. Né? Se eu mesmo sou capaz de me salvar, então eu não preciso de um Salvador. Jesus não é o Salvador, mas eu tenho que dar uma força. Então, ele não é o Salvador. Ele é um Salvador meia boca. Porque eu tenho que dar uma ajuda. Essa graça não é tão imerecida assim. Eu tenho que fazer alguma coisa para me merecer. Aí pira a cabeça da religião, irmão. Porque nós estamos lutando, quando eu falo nós estamos não estamos lutando nada, né? Mas a gente está lutando contra um sistema milenar. Que vai te chamar de doido. Porque nunca leram Gálatas 2:21. Muito menos fizeram um curso como você está fazendo. Né? Então, só concluir. Afirmar isso, que nós não precisamos de um Salvador, é dizer que Cristo perdeu o seu tempo vindo aqui. Né? Tentar se justificar diante de Deus pelas obras. Presta atenção no que eu vou falar aqui agora para você. Mediante esse versículo aqui, que me perdoe você que estiver ouvindo em casa e não puder estar entendendo. Tentar se justificar diante de Deus pelas obras é algo demoníaco, pois nega a graça de Deus e a morte do Senhor Jesus. A vida cristã está alicerçada em cima de dois fundamentos: a graça de Deus e a morte de Jesus na cruz por nós. Negar isso, dizer que você tem alguma participação para a sua salvação, é dizer que Cristo veio aqui em vão, morreu em vão. Isso é algo demoníaco. Isso é algo de Satanás. Né? Por isso que Paulo estava tão brabo com essa igreja. Quantas vezes você já tinha lido Gálatas na sua vida, irmão? Né? Isso passou assim, despercebido. Dizer que podemos ajudar Cristo com o nosso comportamento para nos salvar, é dizer que a graça de Deus e a morte de Cristo foi completamente inútil. Eu vou repetir isso aqui para você. Presta atenção. Dizer que podemos ajudar Cristo com o nosso bom comportamento para nos salvar, é dizer que a graça de Deus e a morte de Cristo foi completamente inútil. Entende agora porque que Paulo estava tão nervoso, tão chateado com essa igreja, ao ponto de dizer que alguém que pregasse outro evangelho, que fosse ele, um anjo, qualquer outro, fosse anátema, amaldiçoado. Porque quando você fala, irmão, que para você salvar, você tem que fazer alguma coisa para se salvar, você está falando que o que Cristo fez não tem valor. Isso é muito mais sério do que a gente pensa. Né? Quem pediu o microfone aí? Já foi então? Então tá. É porque eu preciso acabar um raciocínio, aí quando acaba ele, a gente entra. Bom, então vamos lá. Alguma dúvida aqui? Eu comprei uma Bíblia nova agora, e aí eu comecei a ler, aí eu comecei por Gálatas, né, porque é o livro que a gente está lendo aqui. Nem peguei Romanos. Quando pegar Romanos, então, aí... Porque Romanos, para mim, é o 5º evangelho, né? Os 4 evangelhos, Romanos foi o evangelho que Deus deu para Paulo. Aí ela veio com um monte de folha em branco atrás, assim, aí eu estou anotando os versículos-chave, só de graça. Né? Porque eu não guardo muito bem de cabeça, não. Nunca consegui guardar bem de cabeça. Até hoje eu não sei qual é o Coríntios 5:21 que fala que trocou na cruz, qual é o outro que eu me enrolo todinho. Gente, é fantástico. Aí eu vou lá, dou um asteriscozinho, escrevo o versículo, escrevo na frente o que ele está falando. Irmão, versículo esse aqui você tem que anotar ele. Não é na sua Bíblia. Pode anotar na sua Bíblia, mas não é na sua Bíblia. Nem na sua mente, é no seu coração. Porque toda vez que você tentar ajudar Deus para salvação, Paulo está falando que o sacrifício de Jesus foi em vão. Amém? Vamos correr, vamos acabar esse capítulo hoje. 2 Coríntios 5:21 fala sobre o dom da justiça. Nós somos justificados, amém? Então, justificado foi um dom.
2 Coríntios 5:21, olha, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que dele fôssemos feitos justiça de Deus. Você entende que geralmente quando você fala de Jesus morreu na cruz, você fala assim, Jesus morreu na cruz para te perdoar e nós aprendemos ontem que é muito mais, irmão. Perdão é algo negativo. Você tinha uma dívida, você foi perdoado. Beleza. Mas é algo negativo, você tinha uma dívida. Né? Sabão em pó ruim. Foi perdoado, mas continua a lembrança daquilo que você fez. Mas olha, se você ler o versículo direito, olha, ele foi além de perdão. Ele fala que nós fomos feitos justiça de Deus. E justiça é o quê? Você morreu, nasceu de novo e como você nunca tivesse pecado na sua vida. Meu Deus, fico pensando onde vai chegar isso. Então, vamos falar do dom da justiça. Dom é o quê, irmão? Presente. Dom é uma dádiva. Dom é um presente. Então, muitos crentes vivem em derrota e condenação. Por quê? Porque eles pensam que a sua justiça depende do seu comportamento. E assim é aquilo que nós já falamos muitas vezes. Quando eles se comportam bem, eles pensam que são justos. Quando eles se comportam mal, eles pensam que eles perderam a justiça. Imagina que inferno que é viver assim, irmão. Né? Então eles vivem uma vida de derrota. Assim, a sua justiça é algo que depende do seu bom comportamento, das suas obras. Não é isso? Se eu me comportei bem, Deus está feliz, eu sou justiça. Se eu me comportei mal, eu vou para o banco da igreja, 6 meses, perdi o quê? A justiça. Imagina, então essa justiça sua com Deus, o que faz você ser justo nesse caso? O seu comportamento. Então, mas segundo a palavra da nova aliança, ela diz que a nossa justiça é Cristo. Não depende mais do meu comportamento, eu sou justo, porque a justiça de Cristo foi transferida para mim. Ó, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos, é o dom da justiça, é a transferência da justiça. Quando eu creio, né, quando eu caio em algum pecado, o que acontece comigo? Pastor, então assim, eu recebi isso, mas e quando eu caio em algum pecado? Né, a resposta é simples, é muito simples. Quando você cai em algum pecado, irmão, o Espírito Santo é a justiça de Deus em você, certo? Que ele mora em você. Quando você cai em algum pecado, o Espírito Santo sai de dentro de você? Sim ou não? Ele é selo, né? Selou, acabou. Então você caiu, nós estamos tratando a questão do pecado agora. Você recebeu o dom da justiça, mas a gente peca. Então quando eu caio em algum pecado, o Espírito Santo, ele sai de dentro de nós? Não. Se ele não sai de dentro de nós, por que você deixa de ser justo, então? Se o Espírito Santo não saiu dentro de você e ele é a justiça de Deus que está dentro de nós, então não existe isso. Né? Não existe isso. O Espírito Santo habita em você. Tampouco você deixou de ser justo, porque você pecou. Lá em João, 1 João, nós vamos falar ali na frente o que acontece. Agora, olha o que Tiago 5,16 fala. Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Tem gente que lê esse versículo e fala assim, oh meu Deus, se eu achasse um justo para orar por mim, se eu achasse aquela irmã justa para orar por mim, vou falar das irmãs de coque, mas não, porque o pessoal está achando ruim. Né? Se eu achasse aquele irmão... Né? Se eu fosse justo, então, para mim poder orar por alguém. Agora, que tal nesse versículo 5,16, você colocar o seu nome na frente? A sua oração como justo tem muito poder. Amém, amado? Porque você foi justiça de Deus. Olha o que Deus está dizendo.
A oração, muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Então, se você entender e tiver, mas quando é só mental, né? Quando você entender que você é justo, a sua oração tem muito poder. Você foi feito justo porque Cristo se tornou a sua justiça. Você precisa descansar nessa verdade. E você vai ter uma vida de vitória, irmão. Irmão, quando você entender que você é justo, se você tiver essa revelação, você vai ter uma vida de vitória, porque você vai descansar nisso. Sabe? Porque Jesus trocou todo o nosso pecado pela sua justiça. Romanos 5,17. Né? Ele trocou todos os nossos pecados. Ó, pela ofensa de um só homem, né? Pela ofensa de um só, por meio de um só, Adão, reinou a morte. O problema é que o pessoal só crê em Adão, eles não creem em Jesus. Né? Se pela ofensa de um só homem reinou a morte, muito mais os que recebem, e a vida cristã é uma vida de receber, não de conquistar. A mensagem está lá no site, é só vocês verem. A vida cristã, você recebe Jesus, você continua recebendo a vida inteira. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Você vai aprendendo essas coisas, você vai tendo uma vida de vitória, irmão. Sabe? Não tem, é muito simples, irmão. Né? Eu comprei uns livros outro dia, né? Aí chegaram, já contei essa história aqui, vou contar de novo, só para responder alguns. Aí a Raiane pegou um livro, né, Favor Imerecido, né? E aí eu fiquei com 4 lá em casa. Aí ela tinha comprado os dela. Eu falei, ó, quando chegar o seu, você me vai lendo, você vai demorar o seu chegar, pega esse aqui. Aí ela foi lendo. Falou, nossa, pastor, que livro bom, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí o dela chegou, ela me entregou o dela. Aí aqui, no dia que ela entregou, eu anunciei para vocês. Gente, compra esse livro aqui, Favor Imerecido, tal. E eu não li esse livro ainda. Ele está no plástico, do jeito que ela entregou, porque tinha um monte de livro na frente. Né? Aí o pessoal fala assim, ah, pastor, você não leu esse livro? Eu falei, não li ainda não. Mas é tudo que o senhor prega aqui, está lá no livro. É porque não tem outra coisa para ser pregada, irmão. A mão sobre o cordeiro. Está aqui, irmão, está claro. Você lê a Bíblia agora, você só começa a ver graça o tempo todo. Entendeu? Aí você vive uma vida de vitória, porque você vai vendo que você é justo. Então Jesus trocou o nosso pecado pela sua justiça. Esse versículo aí, Paulo está afirmando que a justiça é uma dádiva, é um presente. Olha, os que recebem, presente você compra, irmão. Presente você conquista. Domingo é dia dos pais, irmão. As mães aí, estoura o cartão dos maridos. A justiça é um presente, um dom, não é um estágio de... Os outros lugares acham que a justiça é um estágio de crescimento espiritual, uma posição que foi te dada. Não, um fruto. Justiça não é um estágio de crescimento que você cresceu na igreja há muito tempo, foi orando, foi aprendendo. Não. Não, a justiça é um fruto do Espírito que você recebeu. Não. Justiça é um presente. Foi dado. Todo mundo recebeu a mesma coisa. Todo mundo é justo. Não há nada que você possa fazer para você se tornar justo aos olhos de Deus. Olha aqui, quando nós nascemos de novo, Deus lança sobre nós o manto da justiça como um presente. É um dom destinado a todo membro da sua família. Deus deu isso para todo mundo igual. Todos nós entregamos nossos pecados na cruz para Jesus e todos nós recebemos a justiça de Deus. Né? Como é que isso acontece? Jesus é a justiça de Deus. Você crê que Jesus é a justiça de Deus, irmão? Amém? Você crê que o homem caído era a expressão do pecado, da corrupção e da maldade? Amém? O homem caído, você esperar alguma coisa do homem caído, irmão, você pode tirar seu cavalinho da chuva. O homem caído, ele é a expressão do pecado, da corrupção e da rebeldia. Como esse homem podia se achegar a Deus agora? Não tinha jeito. Deus fez em Cristo o que a mente humana acha um absurdo. Ele tomou sobre si o pecado, a maldição do pecado, e nos transformou um homem justo.
Né? O cara viu lá esses dias assim, o cara veio aí, bateu na mulher, fez um monte de coisa, aprontou, só porque ele está na igreja está no céu. E eu aqui, só porque eu tomo a minha Antártica, vou para o inferno. Porque a mente dele é mente mundana. Né? Houve uma troca. Né? Por que ele fez isso, pastor? Porque pela fé nele, eu e você fôssemos feitos justos diante de Deus. Quando nós cremos em Cristo, acontece a grande troca. Nós recebemos a justiça de Cristo, porque ele levou os nossos pecados. E hoje nós podemos chegar na presença de Deus sem qualquer condenação, sem nenhum sentimento de culpa, como se nós nunca tivéssemos pecado. Coisa mais normal que eu vi na minha vida inteira, crente na ceia, no C&A. Crente que acha que está com problema não vir no culto, porque ele vem carregado de culpa, de condenação. Então hoje, toda vez que Deus olha para você, irmão, ele vê Jesus. Assim como ele olhou lá para a cruz, e ele viu o nosso pecado em Jesus. E agora ele pode olhar para nós e ver o nosso pecado pago. Nós pode olhar para nós agora e nos vermos como filho de Deus. Então, o nosso pecado e maldição foi colocado sobre Jesus na cruz. E então nós nos tornamos justos. E ali o pecado foi julgado e toda a ira de Deus foi jogada por trás. Eu estou esgotando isso aqui, eu estou sendo repetitivo, eu estou falando 50 vezes a mesma coisa. Sanguíneo aí deve estar morrendo do coração, colérico deve estar quase me batendo. Né? Mas a gente precisa esgotar isso até o final hoje, porque semana que vem a gente entra em outro assunto. Né? Por quê? Porque você precisa sair daqui com a consciência de justiça. Fala assim comigo, consciência de justiça. Por quê? Porque a nossa consciência, a consciência dos... Eu não vou falar mais nós aqui não, porque eu creio que Deus já fez um grande milagre nas nossas vidas aqui. Amém, amado? Mas a consciência dos crentes não é de justiça, é de pecador. A gente tem que sair daqui com a consciência de justiça. O problema está que os crentes, apesar de ter sido justificados, eles desenvolvem uma consciência de pecado. Não uma consciência de justiça. Você pode ver em todas as igrejas, todo mundo fala assim, mas nós somos pecadores. Eu sou pecador. A consciência do cara não é que ele é justo, é que ele é pecador. Olha que inferno, irmão. Olha que inferno, Calei. Vai lá falar com o cara de outra religião lá. Ele morre por aquilo, mas a gente nem sabe se vai morar no céu ainda. Não tem nem certeza. Vem todo domingo aqui, canta 4 músicas, dá um dízimo, ouve 1 hora de pregação, e nem sabe ainda se vai para o céu. Por quê? Porque ele tem uma consciência de pecado e não de justiça. Ele tem a consciência do primeiro Adão, ele não tem a consciência do segundo Adão. Por quê? Porque a justiça vem do novo homem em Cristo, e não do velho homem. Então pare de ficar pensando o tempo todo o quanto que você é pecador. Comece a meditar no imenso dom da justiça que foi te dado. A oração do justo pode muito. Você pode chegar na sua empresa e orar, você pode chegar na sua família e orar, você pode chegar na sua... Onde você estiver, você pode orar, porque a oração do justo pode muito. Pare de ficar procurando pecado em você, irmão. Começa a perceber a presença do Espírito Santo em você. É porque esse negócio parece espiritual. Não, é porque eu estou assim, eu estou mal, né? Fica aquela cara de gato de botas, não tem? Para de ficar olhando pecado em você, começa a perceber que o Espírito Santo mora dentro de você. Medite no favor imerecido, não nos seus méritos. Você foi feito justo em Cristo Jesus, é isso que você tem que pensar. Você tem que ter uma consciência de justiça, não uma consciência de pecador. Mas essa justiça, ela não é nossa, ela foi nos dada. E por causa disso, nós podemos entrar na presença de Deus. Por causa disso, você pode chegar no culto cedo, irmão, levantar a mão, adorar na célula, porque você pode entrar na sua casa, onde você estiver, na presença de Deus. Ele te aceita, não com base no seu comportamento, mas Deus nos aceita com base no amado, que é Jesus, no que Jesus fez. Estou quase terminando, irmão. O sangue foi derramado, por isso o preço da redenção foi pago. Agora, como lidar com as quedas? Estou terminando agora. Como lidar com as quedas, pastor? Eu sou justo, eu fui justificado. E quando eu errar, pastor, como eu lido com isso? Romanos capítulo 3, 23.
né? Nós somos justiça e pela graça somente foi nos dado o amor de Deus. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Verso 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Ora, todos pecaram, mas a Bíblia diz que nós somos justificados. O texto não fala que o cara nasceu bem, não. Volta lá para o anterior, o versículo anterior. Todos pecaram. Olha o texto e o contexto. Paulo não falou assim, existe uma turma que nunca pecou. Aí ele fala assim, existe uma turma que nunca pecou. Aí verso 24. Sendo justificado, essa turma foi justificada gratuitamente, porque eles eram bonzinhos. Não, o texto diz assim, que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Ele fala assim, e sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante o novo nascimento. Uau, você está doido, irmão? Ficou muito fácil ler a Bíblia? Ficou muito fácil entender? Meu Deus, essas folhas não acabam. É a última. Tá aqui. Somente quando o crente se vê como justo, é que ele pode se levantar contra as acusações do inimigo, irmão. Contra a condenação. Irmão, a igreja não te ajuda, não. Esquece isso, religião não te ajuda. Você só consegue vencer as acusações do inimigo quando você se vê como justo, gratuitamente. Você foi justificado. Aí você pode viver sem nenhuma condenação, nenhuma culpa. Você pode viver uma vida de vitória. Romanos 8:1. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quantos estão em Cristo Jesus aqui? Todos nós, amém? Então não tem condenação, irmão. Não tem culpa, não tem medo, não tem nada. Quando eu creio em Jesus, Ele me deu a sua justiça. E o que aconteceu com o meu passado? Ele foi sepultado. Irmão, a gente faz encontro com Deus, cura da alma. Um monte de crente, chorando, lembrando do passado que feriu ele. Acho espiritual ainda. Vivendo uma derrota, irmão. Vivendo uma derrota. Né? Nós já fizemos muito encontro com Deus, mas nos últimos 5, 6 encontros isso não aconteceu, não. Cura da alma lá, nós pregava para... Sabe, vivendo uma derrota, irmão. Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Sabe, quando eu criei em Cristo Jesus, Ele me deu o dom da justiça, e o meu passado foi sepultado, e o meu pecado foi perdoado. Mas pastor, o que eu faço com as acusações e os pecados cometidos hoje? O que eu faço quando eu erro? E Satanás fala assim no meu ouvido, você se converteu mesmo. Eu vi lá, é verdade. Mas você lembra que hoje você perdeu o controle lá dentro da sua casa e quebrou um negócio com raiva? Você lembra que ontem você falou um palavrão? O diabo é terrível, irmão. Ouça, presta atenção. A maneira de lidar com seus pecados não é dando ouvido às acusações de Satanás. Nunca, irmão. Nunca. A maneira de você lidar com seus pecados é você nunca duvidar do amor do Pai. Porque o amor do Pai é maior do que qualquer pecado que você possa cometer. Nunca fugir da presença do Pai. Tem crente que foge da presença de Deus quando peca. Haja o que houver, corra para os braços do Pai. Sabe, porque no braço do Pai tem provisão em Cristo, para que a gente possa se levantar imediatamente após a queda. A gente pode até pousar ali na carniça ali, irmão, mas ó, 1 João 1,9, olha, se confessarmos os nossos pecados, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça, aleluia. Nós recebemos o dom da justiça para viver em santidade, mas se acontecer de nós cairmos, nós temos uma provisão, basta confessar o nosso pecado. Confissão
Não é para você ficar o tempo todo pensando no quanto você é pecador. Confissão é para você saber que estamos em paz com Deus. Toda a dívida foi paga. Você não precisa fugir de Deus. Você não precisa correr de Deus. Confissão, sabe o que significa confissão? Confissão significa concordar com Deus. Como assim, pastor? Eu concordo quanto ao fato de que a transgressão é transgressão. Presta atenção, irmão. Eu concordo que pecado é pecado. Eu concordo com Deus. Isso tem que ser tratado de forma séria. Tem gente que quando ouve o Evangelho da Graça, fala assim, então agora quer dizer? Não, não. Quer dizer nada. Quer dizer nada disso. Eu concordo que pecado é pecado. Deus vê pecado como pecado. Eu concordo com isso. Mas eu concordo também com a solução de Deus para o meu problema. Qual é a solução? O perdão dos pecados. Uma provisão que Deus deixou para todo crente que cai. Confissão não é uma autorização para pecar. Muito pelo contrário. Todavia, em caso de queda, não se sinta destruído debaixo de acusações de Satanás. Você sempre pode correr para os braços do Pai. Amém, amado? Assim, eu esgotei o que eu podia de justificação, né? Para que a gente não tenha mais nenhum tipo de condenação sobre as nossas vidas. Então, quando você foi justificado, você nasceu de novo, você foi regenerado, a semente foi plantada dentro de você, sabe? Quando você peca, o Espírito Santo não sai de você, então você não deixa de ser justo. E, amados, tanta coisa que nós passamos aqui hoje. Então, assim, Paulo estava nervoso com essa igreja de Gálatas. Paulo estava nervoso com essa igreja, porque essa igreja tinha decaído da graça. Paulo estava nervoso porque ele disse assim, então quer dizer que Cristo morreu em vão? Todas as vezes que você tentar ajudar a Deus para salvação, você está dizendo que Cristo, o que Ele fez, não foi suficiente. Aí é onde as pessoas entram. Então, quer dizer nada, porque você tem a semente de Deus dentro de você. Quem nasceu de novo, quem foi enxertado, não vive mais no pecado. Se o pecado é um acidente agora. Pecado agora para nós é um acidente, irmão. E quando esse acidente acontece, você vive batendo de carro, caindo de avião toda hora? Isso é acidente, irmão. Deus me livre, em nome de Jesus ninguém vai passar por isso não. Isso é acidente. Então, pecado na nossa vida é acidente. Crente que vive no pecado, deixa eu falar para você, ele deve ter uma conversão mental. Ou ele ainda não pediu a revelação da graça para ele poder sair dessa situação. Mas em nome de Jesus, não vai acontecer mais. Roberto quer falar e a gente vai orar para encerrar. Amém. Esses tempos atrás eu estava estudando essa passagem aí, e eu fui pesquisar que época que esse livro foi escrito, essa carta de João. E é mais ou menos de 80 a 95 anos no fim da vida dele. Ou seja, já existia 30 anos que a igreja primitiva estava caminhando. E eu fiquei me perguntando, eles estavam sobre qual consciência? De pecados perdoados, justiça ou consciência de pecado? Porque se esse livro chegou até a igreja depois de 30 anos, no mínimo, que já existia a igreja, como que os cristãos, se vivessem mediante a consciência de pecado, ia ter paz? Teria acabado todo mundo. Não ia ter como. Então a gente tem que viver, sai daqui com a consciência de justiça, irmão. Você é justo. Para de ficar se olhando, procurando pecado na sua vida. Ontem não deu para terminar, e foi bom o Roberto falar isso. Ontem não deu para terminar, com o culto você coisou, mas o final da palavra ontem, que era a aula de hoje, no final fala que o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então eu achei que ontem não precisava falar isso mais, já estava tudo entendido. Então o Espírito Santo, ele nos convenceu do pecado, que é o pecado de que quem não aceitar Jesus vai para o inferno. Não é dos pecados, é do pecado. O Espírito Santo está aqui convencendo o homem do pecado. Todo mundo aqui já foi convencido do pecado, amém, irmão? Nós aceitamos Jesus. Então, qual é a obra que o Espírito Santo está fazendo em nós agora? Entendeu?
Ele está trabalhando agora que nós somos justos. Pecado não precisa... E quando a gente peca, irmão, isso aí, o Espírito Santo não fica o dia todo te acusando de pecado, não. Ele já te mostra que você errou. Ele já te mostra, ele dá um incômodo dentro de você. Ele não precisa ficar te acusando de pecado. Ele está trabalhando agora para você ter entendimento que você é justo. E ó, está ralando, tá? Porque a consciência de pecado é muito maior do que a de justiça. Você falar em algum lugar que você é perdoado dos pecados, as pessoas já acham um absurdo. Se você falar que você é justo, então, irmão, te apedreja. 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 Então vamos ficar de pé, mas a gente não vive pelo que os outros falam, a gente vive pelo que nós cremos, amém?